Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui pelo fato de eu ter visto um vídeo ontem ao qual um rapaz mencionou a importância sobre estudar a Terra plana. E, bem, eu vou deixar o vídeo dele no link da descrição aqui, o link do vídeo e o título do vídeo. E esse vídeo, ele me chamou bastante atenção, porque é um fato, entende? É um fato que ocorre a cada dia, independente sendo terra plana, independente sendo outros tipos de pesquisas para levar a verdade, só que a gente esquece do mais importante. E ele me chamou a atenção por isso, entende? Me chamou a atenção como? Pela a sua forma de passar a informação, e aquilo me chamou a atenção não de briga, mas me chamou a atenção de, olha, ele está certo em ter falado, né? O link vai ficar na descrição, como eu falei, ok? E esse vídeo vai ser chamado de 12 textos que comprovam que o nome, sim, é extremamente importante. Quem for ver o vídeo dele, até menos uns 29 minutos, meia hora de vídeo, né? O vídeo completo é de 1h02, mas quem vê até mais ou menos a metade do vídeo que esse rapaz fez, que o Eric fez, né? Um grande amigo, vai ver que ele tem totalmente razão, total razão. Mas as pessoas dizem que o nome não é importante. O importante é a prática da benevolência, que nós somos salvos pela graça, que o nome pode ser traduzido e etc, etc. Bem, se o nome pode ser traduzido ou não, não vai ser o tema desse vídeo. O que vai ser importante desse vídeo, o que vai ser tema desse vídeo, vai ser sobre simplesmente se o nome tem importância ou não. Depois eu farei um vídeo sobre o nome, etc, né, para dar mais explicação sobre o nome. Alguns vídeos meus no YouTube já está falando sobre o nome, mas eu quero dar a causa bíblica, vamos dizer assim, a forma escritural do que é, do que importância há no nome, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Podemos até terminar de ler essa oração, tá? A qual o Messias ensinou os seus discípulos a orarem assim, dessa forma. Mas a primeira pergunta que eu faço é: se o nome não é importância, porque a primeira coisa a dizer na oração que o Messias ensinou é citar o nome do Criador, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então, se não há importância, não era para começar com a santificação do nome do Criador, ou seja, falar que o nome do Criador é sagrado, certo? Então já começa a primeira pergunta: se não é importante, por que a gente tem que fazer a consagração do nome do Criador? Temos que dizer, né? Ele ensina a nós, certo? A consagrar o nome do Criador. Santificado, né? Sagrado seja o seu nome. Enfim, agora vamos ler aqui Jeremias, capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 27. Ok? Diz assim, ó: Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome,
por meio dos seus sonhos, que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. Bem, aqui o Criador ele está através do Jeremias, né, do profeta Jeremias, ou Yamial, né, ele está questionando, ele está falando com o próprio Jeremias que o povo perdeu o contato com o nome dele por causa de Baal, e por causa dos próprios profetas, e por causa dos próprios sacerdotes daquele povo, que já estava fazendo isso em nome de Baal. Entende? Eu não vou falar aqui agora o significado de Baal. O importante, por enquanto, é que sobre o nome, né? O importante aqui é a questão se o nome tem ou não importância, né? Como eu já ouvi falar que seja Javé, Jeová, Hashem, Adonai, não importa. Não importa? Peraí, como não importa? A gente está no segundo, são 12. Então vamos lá. Então se o Criador honra o seu próprio nome, por que nós, que somos criaturas, não devemos honrar? Essa é a primeira pergunta, a segunda pergunta que eu faço. Entende? E dentro dessa segunda pergunta tem uma subpergunta, que seria, se o Criador não se importa com seu nome, por que ele se importou que os homens, os profetas, se tornaram chamados falsos profetas, ou melhor, os sacerdotes, que estavam sendo corrompidos por causa de Baal, e esqueceram o nome do Criador? Por que ele se importou em ter acontecido isso? O nome dele não é importante? Será que não? Vamos para o terceiro versículo. Vamos abrir em Isaías, capítulo 48, versículo 9. Vamos ler rapidinho para não prolongar aqui o vídeo. Vamos ler o que está escrito em capítulo 48, versículo 9 de Isaías. Mas por causa do meu nome, retardo a minha ira. Por causa da minha honra, procuram conter-me, a fim de não exterminar. Bem, vamos analisar esse texto aqui que é super interessante. Mas por causa do meu nome, retardo a minha ira. Por causa da minha honra, procuro conter-me. Se ele retarda a ira, então ele se contém. Então, se é por causa do nome dele que ele retarda a ira, e também é por causa da honra dele que ele procura se conter, e se conter é retardar a ira, então quer dizer que basicamente o nome dele também é a honra do Pai, né? Por causa da minha honra, por causa do meu nome e por causa da minha honra. Ou seja, o próprio Criador ele honra o seu nome, né? Se a gente pular para o versículo 11, a gente vai ver aqui, por causa de mim mesmo, só de mim mesmo é que agirei. Com efeito, como haveria de ser profanado o meu nome? Minha glória não a darei a outrem. Ou seja, se o nome não é importante, porque o próprio Criador diz que o nome dele, né, ao contexto da história, é honroso, é honra para ele, o nome dele. Entende? Então vamos para o quarto versículo. Êxodo, capítulo 9, verso 16. A gente está andando lá na lei, nos profetas, depois vamos partir para a nova aliança, ok? Para a gente compreender melhor se a importância do nome prosseguiu até antes do Messias só, ou prosseguiu além do Messias, ok? Então vamos lá, 9:16 que eu falei, né? Êxodo capítulo 9, verso 16. E está escrito assim: agora, pois, manda recolher os teus animais. Não, perdão. 9:16, eu estava lendo 9:19. Vamos lá. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: se o nome não é importante, por que o próprio Criador
disse a Moisés que era para que o seu nome seja, certo? Não é assim que está escrito, ó, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Por que não é importante? Se o próprio Criador deu importância ao nome dele. Quem somos nós, réis criaturas, réis mortais, réis fracassados, réis pecadores, não damos importância ao nome dele? Vamos para os Salmos 148. Agora a gente vai para a parte escritural, né? Que diz a lei, o profeta e os escritos. Ok? O que isso significa? Que são 3 tipos de divisões na Antiga Aliança. Que era a lei, os 5 mandamentos, os 5 livros do início da Bíblia, nossa. Os profetas, que são os livros dos profetas. E os escritos são os livros históricos, salmos, né, provérbios, etc. Então vamos para Salmo 148. Vamos rapidinho aqui. Vamos lá. 148, verso 5. Louvem o nome do Criador. Louvem o nome de Yahweh. Pois ele mandou e foram criados. Por que é para louvar? Pois ele mandou e foram criados. Quem? Todos. Fixou-os eternamente para sempre. Deu-lhes uma lei que jamais passará. Louvai a Criador, ou seja, louvai a Yahweh na terra. Monstros marinhos e abismos de todos. Raios e granizos, neves e bruma e furacão, cumpridor de sua palavra. Ou seja, até as criaturas louvam ao Criador, ao nome. Louvem o nome do Criador. Se não é importante, por que foi escrito para que todos louvassem o nome do Criador? Certo? Para reger louvores ao nome do Criador. Bem, acho que isso já começa a ter um questionamento um pouco maior, tá? Então agora a gente tem 5 questões. Vamos para a sexta, que está em Atos capítulo 2, verso 21. Bem, as pessoas dizem que o nome não importa, porque a salvação é pela graça e pela fé. Beleza, agora a gente vai desmembrar essa história dentro dos escritos da própria Nova Aliança, que vem trazer o nome do Salvador, o nome do Messias, né? Vem trazer a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas do reino, do Criador, através do nome do Messias. Ok? Não vou citar muito a forma que eu pronuncio, porque depois eu explicarei o porquê que eu pronuncio como Yahweh e Yahushua. Muitos já ouviram falar de várias formas, mas eu vou trazer mais minucioso para que todos prestem bastante atenção o que as escrituras têm para trazer, né, de forma, vamos botar assim, científica, né? Não precisa nem científica, não precisa de raciocínio humano. Acho que é o raciocínio mais espiritual, mas tudo bem. Dá para trazer e comprovar que o nome do Criador deveria ser Yahweh até hoje. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Mas por enquanto, vamos continuar aqui. Capítulo 2, versículo 21 de Atos. E então todo que invocar o nome do Messias, o nome do Criador, será salvo. Ok? Todo que invocar o nome. Todo que invocar o nome será salvo. Então não é mais pela fé. Será que não é mais pela fé? Perdeu então a forma da salvação vir pela graça? Bem estranho essa parte, né? Porque se é pela graça, então é desnecessário o nome? Não.
A graça e a fé é pelo nome. Não há uma divisão entre pela graça e pela fé, o nome independente. Não. A graça e a fé só vieram através por causa do nome. Entende? Se não fosse o nome, graça e fé não existiriam. Se fosse por causa do Messias, e o Messias diz assim: eu vim em nome do meu Pai, daquele que me enviou. Eu vim em nome do meu Pai, mas vós aceitareis aquele que vem no seu próprio nome. Está escrito dessa forma. Então vamos pesquisar um pouco mais para ver se a fé e a salvação pela graça é através do nome ou não. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Messias, para a remissão dos vossos pecados. Bem, se o nome não é importante, né? Essa é a pergunta. Se o nome não é importante, por que está dizendo que é para ser batizado no nome do Messias? Se não há importância no nome, então para que é necessário ser batizado? Essa deve ser a 8ª pergunta, ou 7ª pergunta que eu comecei a me questionar. Entende? Então vamos para Atos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Yahushua, ungido, o Nazareno, anda. Foi quando ele encontrou com o aleijado na porta do templo de Jerusalém. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Yahushua, né, que a gente conheceu como Jesus, levanta e anda, né? Ou somente anda, na versão a qual eu estou lendo. Então, se um nome não tem importância, por que ele tem um poder para curar, né, os enfermos? Entende? Eu não quero trazer aqui, irmãos, que eu sou melhor que ninguém. Nunca fui, nunca serei, jamais serei. Entende? Até então, eu estaria aqui bem arrumado se eu fosse melhor do que alguém. Eu estaria aqui com bastantes palavras, uma forma mais ousada de falar. Eu estou aqui só para trazer um acréscimo, ou melhor, um entendimento que pode unir as palavras do grande companheiro Eric, do nosso amigo Eric, do nosso irmão Eric, porque nós somos todos irmãos, entende? Nós somos um só povo no Pai através do nome do Messias. E o nome tem importância, porque o nome tem significado, entende? Eles fizeram com que a gente não compreendesse isso, mas o nome tem um grande significado. Então, eu acho que está na hora da gente começar a dar valor ao nome, dar valor ao Criador, dar valor ao nome dele, honrar o nome dele, entendeu? Buscar qual é o seu nome, Pai. Onde eu posso encontrar verdadeiramente o seu nome, além de escrita, além de idioma, além de compreensão humana. Onde eu posso encontrar o seu nome, Pai, para que eu honre? Acho que essa deveria ser a nossa questão. E não falar, e não simplesmente dizer que o nome não tem importância. Entende? Eu vou ler aqui Atos capítulo 3, do verso 15 e 16, para a gente compreender algo super interessante que diz assim, ó. Enquanto fazias morrer o príncipe da vida, isso era uma discussão que um discurso que Pedro fez ao povo, né? Eu vou ler aqui do 14. Vós acusaste o santo, né, o sagrado santo, e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazias morrer o príncipe da vida. Mas o Criador ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas.
graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e que conheceis, foi o seu nome que o revigorou. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Ou seja, o que significa isso? Que foi através do nome. Porque o nome tem importância. Porque o nome tem um significado muito forte. Entende? Por isso que quando o Abraão encontrou com o Criador, e o Criador fez a promessa que veria um descendente, e lá em Hebreus diz que esse descendente não é nada mais, nada menos que o próprio ungido, e não era Isaac, mas Isaac era espelho, era a alegoria do ungido, né? E o ungido era o filho de Abraão. Então, quando o Criador esteve com Abraão, o que o Criador fez para Abraão? Simplesmente modificou o seu nome. Quando Jacó esteve com o anjo e lutou com o anjo, como diz a Bíblia, o que aconteceu? O nome de Jacó foi mudado para Israel, né? Yasheru, ou seja, Yaakov foi mudado para Yasheru, né? Enfim. Então há uma importância muito grande no nome, certo? Entendem? Então, aqui está dizendo exatamente que foi pela... Eu vou ler de novo, olha. Graças à fé, pela benevolência, a fé no nome, em seu nome, do nome do ungido. Este homem que contemplais e conheceis, foi o seu nome que o revigorou. Ou seja, exatamente o nome que o revigorou. Pelo significado do nome. Entendem? Bem, vamos ler aqui aos Hebreus para a gente começar a terminar o vídeo. Falta só Hebreus e mais uns 2 capítulos que eu gostaria de ler, alguns versículos também, entende? Para a gente finalizar, porque está passando já passou dos 20 minutos. Então, para a gente finalizar rapidinho aqui sobre o significado, a importância do nome. Então vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Por meio dele, oferecemos continuamente um sacrifício de louvor ao Criador, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o fruto dos lábios que confessam o nome? É um sacrifício de louvor ao Criador. A gente oferece esse sacrifício que é o fruto dos lábios que confessam o nome, o seu nome. E ele diz assim, não vos esqueçais da beneficência, ou seja, da prática do amor e da comunhão, de estarem unidos. Porque estes são os sacrifícios que agradam o Criador. Então, o que a gente oferece continuamente é o sacrifício de louvor ao Criador. Só que esse sacrifício de louvor, ou seja, de coisas elogiosas, ou coisas que há elogio ao Criador, é algo que tem que agradar ao Criador. E esse sacrifício é feito por aqueles que confessam o nome, né? Já tem a importância do nome, o nome do ungido, né? O nome do seu filho, o nome do Criador. E qual é esse sacrifício que agradaria o Criador? Bem, esse sacrifício é a benevolência e a comunhão. Não é música, não é ida a templos, não é oferta, dízimos, não é você utilizar roupas, né? Sacrificar a camiseta e usar a sua camisa, ou sacrificar a bermuda e usar a sua calça. Esse tipo de sacrifício não é o que agrada ao Criador. O sacrifício que agrada ao Criador é a benevolência e a comunhão. Mas esses sacrifícios são frutos daqueles que confessam simplesmente o nome, para mostrar que há importância no nome. Entendem?
Para finalizar, agora, depois de eu ter lido alguns textos, a pergunta que ficaria é: por que então foi ensinado a muitos, né, principalmente a mim, que eu havia aprendido assim também, que não há importância no nome, né? Essa é a primeira pergunta que começa a surgir, certo? Por que a gente não soube que teria que haver importância no nome? Essa é a primeira pergunta. Por que não ensinaram para a gente? Por que não passaram para a gente? Então, Jeremias, capítulo 11, verso 19, ele vai explicar, ou melhor, ele vai responder esta pergunta. Ok? E ele diz assim, ó: mas como cordeiro manso, olha a representação já do Messias no início da história. Mas como cordeiro manso que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-lo da terra dos vivos, e seu nome não será mais lembrado. O que o Criador fala aqui através de Jeremias? Que eles tramaram contra o Criador, dizendo: vamos destruir a árvore em seu vigor. Quem é a árvore que nos dá vida? A não ser o Messias, que comamos dele, né? Comamos do fruto do Messias. Arranquemo-lo da terra dos vivos, ou seja, aquele texto que a gente leu em Atos, capítulo 3, versículo 15 e 16, né? Pegando o capítulo 14, melhor dizendo. Versículo 14. Então, lendo Atos capítulo 3, do 14 ao 16, a gente vai ver que esse texto de Jeremias se encaixa, porque fala que eles tramaram contra o ungido. Mas o próprio Criador fala: eles tramaram contra mim, porque o Pai e o ungido são um. Bem, é isso que o Messias disse. Então ele está dizendo assim: arranquemo-los da terra dos vivos, e o seu nome seja esquecido, ou não será mais lembrado. É por isso que nós esquecemos o nome do Criador. Desde muito tempo, o homem mau, o homem perverso, ele vem deturpando o nome do Criador. Ele vem apagando o nome do Criador. O Criador de Yahweh passou para Yahweh, Yehovah, Yahvé, Hashem, Adonai. Olha só como já sumiu de Yahweh, né? Parei em Adonai. Adonai, Kyrios, né? Dominus, Senhor, em português. Deus, aí vem Jeová, Javé, aí já foram 12, né? 11 nomes acima de Yahweh, né? Yahweh, aí vem Yahweh, mas tem como a gente explicar sobre por que cremos que é Yahweh. Esse é um tema para um próximo vídeo. Mas como vocês descobriram que é Yahweh, sendo que passaram milhares de anos e apagaram o nome de Yahweh e Yahushua? Bem, porque o próprio Isaías especulou, ou melhor, profetizou através do seu livro, né, pelo Espírito do Criador. A sua boca, ou seja, a boca de Isaías, disse o seguinte, em Isaías capítulo 52, versículos 5 e 6, está dizendo: mas agora que tenho a fazer aqui, diz o Criador, porque meu povo foi levado sem paga, seus dominadores cantam vitória, ou seja, quem domina, quem já leu sobre a doutrina dos Nicolaitas, que é o homem que domina o outro homem, a gente passou por isso. Eu falo pelo pessoal que ouviu aí sobre a história aí, tá rolando na internet, enfim. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Por quê? No nome do Criador havia uma glória, havia uma majestade,
no meio do seu povo. Mas após esses homens, os dominadores cantando vitória, que o seu nome foi desonrado. Eu acabei de falar os nomes que colocaram no nome do Criador. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. O meu povo, ele está falando, o povo que eu escolhi, o povo que eu chamei, né? O povo que eu remi através do sangue do meu filho também. Pois por isso meu povo conhecerá o meu nome, por isso ele saberá naquele dia, quando está nas escrituras, dias em relação a tempos de cumprimento de profecia, muitas vezes esses dias refere-se ao milênio. Então está dizendo, naquele milênio, ou seja, não vai ser exatamente um dia de 24 horas, mas sim durante o findar daquele milênio, entende? Ou perto do fim. Então tem quando se fala naquele dia, não está exatamente só naquele dia, está falando durante um período de tempo ao qual as pessoas vêm proclamando e descobrindo, né? Como ele diz assim, conhecerá, ou melhor, conhecendo o nome, né? Agora a pergunta que eu faço é, se não há importância no nome, por que o Criador fala que estão desonrando o nome dele e que naquele grande dia, ou naquele dia, todos conhecerão o nome dele? É uma pergunta também super interessante a se fazer. Será que o nome não é importante? Então por que ele fala que o povo dele conhecerá o nome? Aí é que fica a pergunta. Então vamos terminar de ler o versículo 6 aqui. Por isso meu povo conhecerá meu nome, por isso ele saberá naquele dia que eu sou o que diz. Eis-me aqui. Ou, em outras palavras, eu sou o que diz. Eu sou, eis-me aqui. Bem, então é isso, galera. Eu dei 12 textos para vocês compreenderem que o nome é megamente importante, é extremamente importante, tanto para a honra do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, como também para a salvação, para a fé, para vigorar a nossa fé. Entendem? Então acho que está na hora da gente começar a trazer para dentro do nossa vida, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, a trazer a vontade de buscar o nome do Criador e honrá-lo. Porque como eu li em Jeremias, desonraram o nome do Criador, fizeram para com que esquecêssemos a pronúncia do nome, porque se o nome é importante, a pronúncia também é, porque nós devemos honrar o nome. Então, aí fica a pergunta, entende? Se o nome não é importante, por que em 12 versículos lidos aqui, em 12 textos, mostra tanta importância assim? Eu só separei 12, eu poderia ter separado muito mais. Se eu lesse o Atos capítulo 2, 3 inteiro, eu ia ler muito sobre o nome. E não ia dar espaço para outros textos que eu li, pegando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Entende? Então acho que está na hora da gente começar a voltar os nossos corações para as coisas espirituais. E que o Criador possa estar nos abençoando cada vez mais, assim como diz Paulo, que ele nos abençoou nas regiões celestiais com bênçãos espirituais, e que essas bênçãos espirituais continuem sendo bênçãos em nossas vidas, que a gente não possa esquecer das coisas espirituais por causa das coisas físicas. Como eu mencionei, esse vídeo foi inspirado pelo vídeo de um irmão nosso, o Eric Suká. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E de fato nós devemos voltar para as coisas espirituais, porque elas são verdadeiras e não as coisas físicas. Que assim seja.